Queira, por gentileza, abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 4. A nossa exposição será dos versículos 11 ao 17. Tiago, capítulo 4, os versículos 11 e 17. Seguindo, então, a nossa exposição no Novo Testamento da carta de Tiago. Tiago 4, 11 e 17, esse que diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, mais uma vez nós rogamos que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos faça ter os olhos abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Senhor pastoreie o nosso coração, que o Senhor fale conosco, nos ajude a ter a Tua palavra como espelho que mostra as nossas feiuras, aquilo que está fora de lugar em nós e nos faz parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nos faz aprender a Tua lei para que possamos parecer ainda mais com o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Certamente você já teve que lidar com alguém que você percebia arrogância naquela pessoa. Na forma como ela te olhava, ou então na forma como ela falava das outras pessoas, se sentindo melhor do que elas, ou então na forma como ela falava dela mesma. Os planos, os projetos dela, estava tudo tão certinho, tudo tão bem organizado, e não é tão difícil identificar um tipo de pessoa assim. Mas é difícil identificar quando nós somos essa pessoa. A arrogância nos cega de vermos alguns pecados nossos que estão tão claros que nós simplesmente ignoramos aquilo. E é justamente sobre a arrogância que esse texto trata. Nesses versículos, vemos Tiago condenando algumas atitudes que aparentemente estavam presentes entre os destinatários deles. A saber, primeiro, falar mal do irmão, aquilo que nós chamamos de maledicência, e também fazer projetos sem levar Deus em consideração. E ele mostra então que esses dois pecados, que aparentemente são coisas completamente diferentes, na verdade têm a mesma raiz. E a raiz é a arrogância presente no nosso coração. Nós vimos que em Tiago 4, os versículos 1 a 10, ele mostra que o mundanismo, ou o que nós definimos como o amor ao mundo e a permissividade para uma vida pecaminosa, nos leva a nos tornar inimigos de Deus. É o que vemos claramente lá no versículo 4, quando ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E é justamente diante desse quadro de inimizade contra Deus, Tiago mostra então a grande graça de Deus. Ele diz que ele dá maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus dá graça para nós, à medida que nós somos humildes na presença dele. E então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, por causa dos nossos pecados, ele é gracioso conosco. E então, após mostrar a graça de Deus para com aqueles que abandonam o mundanismo, Tiago mostra então outras manifestações do mundanismo na vida do crente, seguindo então a sua progressão aqui no seu raciocínio. Aqui é como se ele mostrasse que essa graça de Deus, descrita aqui no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará, colocasse os crentes diante da necessidade de abandonar outros pecados que ele estava percebendo que o seu público de leitores estavam
cometendo. E é justamente sobre isso que iremos abordar nessa noite. Quando nós olhamos para o nosso texto, claramente fica disposto duas partes que, apesar de terem um tema geral comum, que é a arrogância do coração humano, claramente ele está tratando de duas coisas que nós vamos analisar de maneira particular e singular. A primeira parte, os versículos 11 e 12, Tiago fala da arrogância em nosso coração ao falar mal do irmão. E depois, nos versículos 13 a 17, Tiago fala da arrogância no nosso coração quando nós fazemos projetos os quais nós não temos garantia nenhuma que eles irão acontecer. Ele começa, então, falando sobre a atitude arrogante e mundana de falar mal uns dos outros, nos versículos 11 e 12. A primeira parte do nosso texto, Tiago começa com a seguinte orientação: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, tudo que rege aqui os versículos 11 e 12 é marcado por essa afirmativa introdutória que nós precisamos analisar de maneira mais aprofundada. Bem, parece que esse era um problema muito sério e que acontecia constantemente entre os destinatários de Tiago. Talvez, se nós voltarmos um pouco na carta de Tiago, e eu peço que você me acompanhe nessa trajetória, volte lá no capítulo 1, versículo 26, você vai ver que Tiago já começa a tratar desse problema, de falar mal uns dos outros, de ter uma língua um pouco desmedida para falar mal da vida dos outros. Tiago diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mas ele não para aí. No capítulo 3, ele volta a abordar esse assunto, e quando nós chegamos no versículo 2 do capítulo 3, ele fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas não para aí. No versículo 6, ele também fala: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele não para aí. Quando chegamos no versículo 8, ele ainda fala que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas não para aí. Quando ele fala aqui no versículo 11 do capítulo 4, e nós podemos perceber que ele chega aqui e desenvolve isso de uma maneira mais exaustiva, do problema que temos de tantas vezes falar mal uns dos outros. Uma língua venenosa, uma língua que está rápida para destruir com a boa fama do outro, para falar ou levantar situações que são completamente desnecessárias, as quais nós não temos provas absolutamente nenhuma daquilo que estamos falando, mas nós simplesmente falamos. Aqui nesses versículos, Tiago volta a tratar sobre esse assunto, porque era um assunto importante. Eu tenho certeza que esse é um assunto muito importante para nós aqui da nossa igreja. E a pergunta que fica é: o que é falar mal dos outros? Não fale mal dos outros. Tá. O que é falar mal dos outros? Bem, você conhece bem. Falar mentira ou dizer coisas maldosas sobre a pessoa. Sabe quando você fala: não sei não, hein? Mas isso está me parecendo... Levantar falso, sem ter nenhum tipo de prova. E certamente esse é um dos pecados mais comuns entre os crentes. Afinal de contas, você já viu alguém sendo disciplinado porque espalhou uma fofoca? Não, né? Só quando quebra o 7º mandamento. Parece que nós não levamos a sério isso, de uma pessoa ter o domínio próprio sobre a sua língua, falar de maneira devida. Geralmente, falamos um com o outro. Geralmente nós temos uma piedade, né? Nós contamos um para o outro, só para você orar, tá bom? E aí, você conta para o outro e o outro conta para o outro. Quando você vai ver, todo mundo na igreja está sabendo daquilo que você pediu uma oração. Isso acontece, queridos. Isso de ficar falando, de falar mal dos outros, isso acontece principalmente de julgar os outros, porque somos precipitados em nossos julgamentos. Precisamos sim julgar algumas vezes. E eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a exposição. Mas nós devemos fazer isso sempre com misericórdia e em cima de fatos concretos, não em cima de conjecturas. É claro que a idade vai nos dando a capacidade de perceber algumas coisas, que nós não temos evidências, provas, mas que as coisas começam a cheirar alguma coisa. Mas nós não podemos deliberar ou fazer alguma acusação sem que isso esteja de fato se concretizando. E geralmente nós falamos mal dos irmãos por meio de injúrias, insultos, calúnias. É até aceitável que um descrente fale mal de nós, mas não é aceitável
que um crente fale mal um do outro. Uma das melhores maneiras de combater o falar mal uns dos outros, nos é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, os versículos 15 a 17. Lembram-se quando nós tratamos um irmão que está em pecado? Quando o Senhor Jesus Cristo diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Ou seja, se você sabe que seu irmão pecou, a primeira coisa não é fazer uma denúncia dele ou falar da vida dele para os outros, mas é, em primeiro lugar, procurar ele para tratar daquele assunto. Se mesmo depois de você conversar com ele, ele não entender que está em pecado, você chama mais 2 ou 3 pessoas, dentro ainda de um ambiente de sigilo, para poder tratar desse problema do pecado do irmão, para que só daí depois, quando ele se torna impenitente diante de um pecado, aí sim você leva a toda a igreja. Tá? E o Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos tomar esse cuidado para que as coisas sejam tratadas de maneira velada. Você não está espalhando os pecados do seu irmão. E então Tiago dá um motivo pelo qual, por que nós não devemos falar mal uns dos outros? Essa é uma pergunta pertinente, porque é tão bom, né, falar mal dos outros. E a pergunta que fica é, por quê? Por que eu não devo falar mal uns dos outros? Tiago responde, ainda na segunda parte do versículo 11, quando ele diz que aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Para Tiago, claramente aqui, falar mal do irmão é o mesmo que julgar o irmão. Falar mal do irmão é o mesmo que julgar um irmão. E aqui eu estou falando de falar mal do irmão sem ter nenhuma prova daquilo. Tá? Uma coisa é você falar de uma coisa que o irmão fez de fato. Outra coisa é você ficar levantando falso testemunho ou levantando conjecturas a respeito da vida de um irmão. E nós falamos mal dos outros porque nossos corações, ele constantemente está buscando agir como juiz para julgar as pessoas. Além disso, Tiago diz, nessa segunda parte do versículo 11, que nós julgamos a lei. Interessante isso, né? Geralmente, o juiz, pelo menos deveria ser assim, ele não está acima da lei. Ele julga de acordo com a lei. Mas Tiago usa o argumento que quando nós julgamos ou falamos mal do irmão, nós não só julgamos o irmão, mas julgamos a própria lei. Não, mas por que isso? Em qual sentido falarmos mal da lei? Em qual sentido nós falamos mal da lei e a julgamos quando nós falamos mal dos nossos irmãos? Bem, ao falar mal de um irmão, nós falamos mal da lei e a julgamos, pois ela nos proíbe que o façamos. Lembram-se? A lei diz lá no Antigo Testamento claramente, não espalhem fofoca, não fale mal, não dê falso testemunho, não é isso? Então, quando nós falamos alguma coisa que é contrário que a lei, nós julgamos que estamos acima da lei. Se você está acima da lei, o que você pode fazer? Você pode julgar a lei. Se você está acima da lei, julgando a lei, logo quem é você? Você é Deus. Lembram-se qual foi a enganação da serpente? No dia que você comer do fruto, você vai ser igual ao Senhor. E até hoje parece que o desejo do nosso coração continua sendo esse. Querer saber mais do que Deus. Está acima da lei de Deus. E Tiago, então, ele fala claramente que ao nos sentirmos como juízes, nos colocamos em superioridade em relação à lei e aos demais. Então, no versículo 12, Tiago mostra quem é o verdadeiro juiz. Ele quer deixar a coisa clara. Ele fala assim, um só é legislador e juiz. E essa expressão aqui é claramente uma alusão a Deus. Tanto que na nossa tradução eles têm um cuidado de colocar legislador com L maiúsculo e juiz com um J maiúsculo. Por quê? Está se referindo claramente ao Senhor. O Senhor é o legislador. E aqui nós vemos 2 ofícios. Se nós aqui no Brasil temos o executivo e o judiciário, né, o legislativo e o judiciário, aqui a gente vê claramente que Deus é o legislador, ou seja, ele é aquele que faz a lei, e ao mesmo tempo que ele é o juiz, ele aplica a lei. Ele é o verdadeiro legislativo e judiciário, não do Brasil, mas de todo o mundo. Aqui claramente Tiago está ecoando Isaías 33, 22, que diz do ofício de Cristo, que diz a respeito do Deus
que estabelece leis e que julga de acordo com essas leis. Ao afirmar isso, Tiago lembra que ao falarmos mal dos irmãos, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus no julgamento deles. E esse fato mostra que não pecamos contra o próximo, sem que antes pequemos contra Deus, querendo ser igual a Deus. Por ser aquele que faz a lei e aplica a lei, o Senhor ainda é descrito no versículo 12, na sua segunda parte, como aquele que pode salvar e fazer perecer. Ou seja, aquilo que nós imaginamos que nós podemos fazer. Ou seja, nós achamos que nós podemos dizer, ó, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Você sabe que você faz isso no coração, né? Você pensa assim, rapaz, deixa eu ver fulano aqui na igreja. Esse aí não vai para o céu. Ah, fulano vai, ele é ponta firme, cara, ele vai para o céu sim. Então, Deus é que pode salvar e fazer perecer. Ele é o que cria leis, ele é o que executa as leis. E nós muitas vezes nos colocamos nesse lugar e só um pode dizer se uma pessoa vai para o céu e para o inferno. E muitas vezes nós queremos fazer isso. E visto que o legislador e juiz é Deus, Tiago então pergunta na segunda parte do versículo 12. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Essa pergunta é dirigida aqui para um crente que fala mal do outro, sem saber o que está falando, se aquilo que está falando é verdade. Ao fazer então essa última pergunta, Tiago mostra que falamos mal uns dos outros porque somos arrogantes. E isso se revela no fato de que queremos tomar o lugar de Deus como único juiz e legislador. E é somente quando perdemos a convicção de pecados, um espírito quebrantado, a consciência da nossa própria pecaminosidade, que a arrogância nos coloca sobre os outros, na posição de legisladores e juízes. O que a princípio parece ser um pecado apenas contra pessoas, afinal de contas, nós falamos mal da pessoa e damos um mau testemunho a respeito da pessoa, e você pode pensar, não, eu estou só pecando contra outra pessoa. No final das contas, não tem como você quebrar a segunda tábua da lei, sem quebrar a primeira tábua da lei, que diz respeito a quebrar a nossa relação com o Senhor. Por meio, então, do falar mal do irmão, se revela um coração arrogante, que tem a pretensão de tomar o lugar de Deus. Pecado muito comumente atribuído ao pecado do próprio Lúcifer, querer ser igual a Deus. Bem, nesse ponto aqui da exposição, eu preciso também falar daquilo que eu não estou dizendo, tá? Talvez alguém pense assim, tudo bem, pastor, então não vamos falar mal de ninguém, não vou julgar ninguém, todo mundo vive a vida que quer, eu não estou nem aí, cada um que se pipoque para o lado de lá, eu não estou nem aí. Eu não quero ter esse pecado nas minhas costas. Bem, não é sobre isso que eu estou falando. Nós, sim, devemos julgar os atos das pessoas. Nós somos chamados como igreja, lembra-se da igreja que desliga na terra e é desligado no céu? Como que a gente vai fazer isso se não julgar? Mateus 7, versículo 6, fala de dar aos cães o que é santo e fala também de não lançar pérolas aos porcos. Mas como que eu vou saber quem são os porcos e os cães se eu não julgar essas pessoas? Ou, por exemplo, imagine um cristão que é juiz. Imagine o André Mendonça. A Bíblia diz que eu não posso julgar ninguém. Mas ele é o juiz do STF. Como que ele não vai julgar ninguém? Ao mesmo tempo, imagine um conselho, um presbitério ou um sínodo, quando funciona como um tribunal. Como que nós não vamos julgar ninguém? O que ele está falando é para não fazermos juízos errados e para não julgarmos de maneira precipitada, condenando uma pessoa ao inferno, sem antes termos provas de que aquela pessoa apostatou da fé. Devemos entender que o não julgar não é fazer qualquer tipo de juízo, mas fazer da forma correta. Ou julgarmos os outros, esquecendo que nós também somos pecadores. Porque às vezes nós somos tão implacáveis no nosso juízo, e de fato a outra pessoa está errada, e a gente esquece uma coisa, nós também somos pecadores. Nós gostaríamos de ser tratados com a severidade que nós julgamos os outros? Seja franco, você gostaria de ser julgado com a mesma severidade que você julga os outros? Possivelmente não. Porque nós somos implacáveis em relação aos outros. Talvez se for alguém da nossa família, a gente é mais cauteloso. Não, é meu filho, é meu tio, é meu primo, é alguém meu, é minha esposa, é o meu marido. Aí não, aí vamos pegar leve. Mas nós somos implacáveis
quando nós deveríamos ser misericordiosos e lenientes quando deveríamos aplicar a lei do Senhor. Então, quando nós estamos falando de não julgar o outro, eu não estou falando que nós não podemos julgar absolutamente nada da vida do outro. Eu estou falando que nós não podemos fazer um juízo de maneira impiedosa, sem misericórdia da pessoa, ou sem fundamento, sem a prova daquilo que eu estou fazendo, a condenação e o juízo. Tá bom? Então, claramente, queridos, o texto continua e nos mostra uma outra maneira de manifestarmos arrogância. Se os primeiros versículos 11 e 12, mostra que nós somos arrogantes à medida que nós falamos mal uns dos outros, ele mostra que nós também somos arrogantes quando fazemos projetos sem levar Deus em consideração. Quando somos altivos, dizemos, olha, eu vou resolver tudo na minha vida, vou fazer o meu projeto, vai dar tudo certo, e você nem menciona Deus ou você nem pensa em Deus. Então esse é o foco daquilo que vemos em Tiago, dos versículos 13 a 17, a arrogância quando fazemos projetos sem levar Deus em consideração. O versículo 13 começa com uma expressão bem enfática. Ele diz o seguinte, atendei agora vós que dizeis. Aqui essa expressão atendei é um vocativo, que é uma expressão no imperativo, mandando os leitores ficarem atentos. Sabe como você vai falar alguma coisa para alguém, você diz, ei, presta atenção no que eu estou falando. Igual eu fiz agora, sabe? Atendei, fiquem atentos ao que eu estou falando. É basicamente isso que o Tiago está falando. E geralmente você faz isso quando quer chamar a atenção de uma pessoa para algo muito sério. Então, essa expressão aqui no grego é basicamente isso. Tiago está, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Talvez alguém conversando na hora do culto, né? E ele disse, presta atenção no que eu estou falando, é sério. E ele diz então, atendei vós que estão dizendo, vocês que estão dizendo alguma coisa, ele está mostrando que é sério o que ele vai falar. Ele via crentes cometendo esse pecado que ele vai mencionar, e eles precisavam ser admoestados diante do Senhor. E para tratar esse pecado, ele usa um exemplo bem comum para judeus. Os irmãos devem se lembrar que os destinatários daqui dessa carta eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam espalhados dentro do contexto do Império Romano. Então, quando ele dá um exemplo aqui de comerciantes, ele está falando de algo comum dos seus leitores. Bem, nesse projeto nós vemos os comerciantes que vão fazer algo. Eles têm um projeto. E aqui eu quero que vocês vejam como é muito bem feito esse projeto. Primeiro, para esse projeto de comércio, eles dizem quando vai começar. Todo projeto bom começa com o quê? Data de início. Não é isso? A dieta começa quando? Amanhã. Não é isso? Então, todo projeto que vai ser bem sucedido tem que ter data de início. E eles começam dizendo quando vai começar o projeto. Eles dizem hoje ou amanhã. A dieta, amanhã. Mas ele começa aqui falando do projeto para poder ter esse comércio. E segundo, eles dizem aonde que o projeto vai ser executado. Não é isso? Ele diz, iremos para a cidade tal. Iremos para a cidade tal. Mas depois, ele diz quanto tempo vai levar para executar esse projeto. E lá passaremos 1 ano. Em quarto lugar, eles dizem o que vão fazer nesse projeto. E negociaremos. Nós vamos negociar lá para ganhar dinheiro. E por fim, quinto e último lugar, eles dizem qual é o resultado. E teremos lucros. Aqui, uma gestão empresarial perfeita, gente. Tá? Até uma... Giovanni sempre comenta comigo, né, Giovanni? 80% planejamento, 20% execução. Planejamento 100% aqui. Não tem nada o que falar desse planejamento. Só tem um probleminha aqui. Em qual momento Deus foi mencionado? Nenhum momento. E nós tantas vezes agimos assim. Fazemos projetos espetaculares, montamos o planejamento, botamos no papel, dizemos, pronto, agora vamos executar isso. Só tem uma questão que a gente precisa entender, que Deus pode simplesmente dizer, não, eu não quero. E nós precisamos entender isso. Que tantas vezes o nosso projeto bem construído não vai para canto nenhum. Porque simplesmente Deus diz não. E é o melhor para nós. Ele faz isso para o nosso bem. Mas aqui Tiago não quer mostrar que Deus está a fim de destruir os nossos projetos. Mas para mostrar que os nossos projetos precisam começar em Deus. Não num bom planejamento. Sabe como é que começa um bom planejamento de uma igreja? Joelho no chão. Sabe como é que começa um bom planejamento de um casamento? Joelho no chão. Sabe quando começa um bom planejamento de abrir uma empresa? Joelho no chão.
Todo projeto bom de um crente começa assim. Dependência de Deus, confiança do Senhor. Não com boa organização. Claro que boa organização só vem ajudar e é muito importante. Mas quando isso antecede a nossa dependência do Senhor, não vai dar nada certo. Porque Deus não quer filhos altivos. Se nós fizermos o projeto bem e der tudo certo, para a gente dizer, olha, eu fui, fiz e consegui. Deus não vai tratar o nosso coração. E Deus é Pai. Ele não vai nos deixar com um coração arrogante. Ele vai querer tratar o nosso coração. O problema não é fazer projetos, mas fazer eles sem considerar o Senhor. E aqui, claramente, esses homens estão mostrando a disposição do coração deles. Um coração mundano, arrogante, considerando senhores dos seus destinos. Eles não só constroem os projetos, mas eles dizem, vai dar tudo certo, sem nem mencionar o nome de Deus. Então, queridos, talvez você pense que o maior pecado do ímpio seja trair o marido ou a esposa, viver em imoralidade, roubar. Bem, o maior pecado de um ímpio é viver desconsiderando o Senhor. Dizendo assim, tanto faz Deus, tanto faz como tanto fez, não estou nem aí para Deus. E é diante disso que esses homens aqui são destacados com o mesmo pecado de um ímpio, desconsiderando a Deus em seus projetos. E esse tem sido, infelizmente, um grande pecado de crentes. Começando coisas, orando muito pouco ou quase nada, sem pedir que o Senhor guie os projetos. E diante do que foi dito no versículo 13, Tiago expõe então a realidade de duas coisas. Primeiro, que não temos nenhum conhecimento sobre o nosso futuro. E segundo, que a nossa vida é muito breve. Primeiro, Tiago trabalha a nossa falta de conhecimento em relação ao futuro. Para isso, ele faz uma afirmação básica sobre a nossa existência. Ele diz assim no início do versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É óbvio isso aqui. Só que a gente esquece, né? A agenda está montada para amanhã. Eu sei, eu vou acordar a tal hora, vou fazer isso. E Tiago diz, olha, vamos começar aqui? Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Não é que você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Lembra-se que o projeto descrito aqui era um ano? E Tiago está dizendo, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Como que você vai saber do que acontece há um ano? Você não tem como saber absolutamente nada. Por isso que ele diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Tiago mostra que nós não temos conhecimento do futuro, logo nós não podemos nos gabar dele. Vamos ser bem francos, irmãos. Nós não sabemos nem se vamos chegar em casa. Nós não sabemos. Eu não sei se vou conseguir terminar de pregar esse sermão. Eu não sei. O meu fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Eu não sei absolutamente nada. Mas, em segundo lugar, Tiago mostra a brevidade e a fragilidade da nossa vida. Ele diz o seguinte ainda no versículo 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui ele faz uma ilustração mostrando que a nossa vida se parece muito com a neblina. E eu gosto dessa imagem porque nós aqui em São Paulo conhecemos muito bem essa imagem. Quem aqui nunca pegou estrada de manhã cedo, cheio de neblina? Quem nunca pegou a Bandeirantes daqui de Mogi Guaçu até São Paulo para resolver alguma coisa lá e estava a estrada cheia de neblina, atrapalhando a visão, embaçando o vidro, e simplesmente o sol da manhã veio. O sol da manhã veio e aquela neblina que parecia tão forte, tão eficaz, atrapalhando a vida de todo mundo, ela simplesmente, some. E não é assim a vida do homem? O homem está aqui, domina sobre tudo, ele morre, no outro dia já tem outro no lugar dele. É assim a vida da gente. O mundo não vai parar quando você morrer. Ele vai continuar funcionando. E é isso que Tiago está dizendo. A nossa vida é tão frágil, é muito rápido. Nós não sabemos exatamente o tempo determinado. Ao nos comparar com a neblina, Tiago disse que nós somos fracos e não temos controle sobre a nossa vida. E que nós temos ludibriado o nosso coração, fazendo planos que nós não temos nenhum tipo de garantia que eles irão acontecer. Lembra-se de Provérbios 27:1? Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Temos que reconhecer o controle do Senhor nas nossas vidas. E é justamente diante dessa realidade, da nossa condição existencial,
que o que resta para nós é nos render diante daquele que tem as nossas vidas nas suas poderosas mãos. Ele tem o controle sobre a nossa existência. Nós devemos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, toma a minha vida breve nas tuas mãos para a tua glória. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Me guie, Senhor. E o texto continua. E Tiago corrige a fala daqueles que faziam projetos arrogantes. E nesse ensino ele mostra que é a vontade do Senhor que faz com que vamos continuar vivos ou também realizar alguma coisa. O texto afirma o seguinte: em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Percebam, no versículo 15, ele está corrigindo o versículo 13. Porque no versículo 13, ele está falando de pessoas que dizem alguma coisa. Não é isso? E agora no versículo 15 ele diz: em vez disso, vocês devem dizer alguma coisa. Diante disso, vemos que tanto o pecado de falar do irmão, como também da arrogância nos projetos, levam o mesmo problema: falar coisas de maneira pecaminosa. Falar mal do irmão e falar de projetos que nós não temos garantia nenhuma que irá acontecer sem a misericórdia do Senhor. Aquilo que Tiago condena aqui é um sentimento que está bem presente em nossos dias. A ideia de que o homem tem que se libertar da existência de Deus e que ele pode fazer as suas escolhas por si só. E para corrigir esse erro, Tiago mostra que Deus controla absolutamente tudo em nossas vidas. Primeiro, ele mostra que devemos reconhecer Deus como o mantenedor da nossa vida. É o que ele fala na segunda parte do versículo 15. Ele diz: em vez disso, deveis dizer. Primeira coisa, se o Senhor quiser, não só viveremos. Ou seja, se o Senhor quiser, primeira coisa, eu vou estar vivo. E pode ser que nem vivo eu esteja. Tá? Depois ele mostra que é a vontade de Deus que nos permite fazer alguma coisa. Se Deus quiser, também faremos isso ou aquilo. Queridos, talvez vocês pensem que dizer se o Senhor quiser é só uma forma de falar. É só um caguete de crente. Sabe? A gente fala a paz do Senhor, a gente tem que falar também se Deus quiser. Não. Quando nós falamos se Deus quiser, deve ser uma expressão de que, de fato, reconhecemos que temos a dependência do Senhor. Que é Ele que abre portas, que é Ele que fecha portas, que Ele nos conduz para o lado A ou para o lado B. É o Senhor que vai conduzindo a nossa vida, em submissão à vontade dEle. E devemos falar isso com toda reverência e seriedade. Não fazer isso é quebrar o terceiro mandamento, falar o nome de Deus em vão. E então no versículo 15, Tiago mostra claramente que o lugar de Deus na nossa vida não é periférico, mas é o principal. Às vezes a gente pensa o seguinte: Deus me deu uma vida e agora o que eu tenho que fazer? Tocar o barco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou como se fosse um piloto de rally. Quem já assistiu rally aqui? Você tem o piloto e aí você tem um copiloto. O copiloto vai dizendo: ó, curva acentuada à esquerda, fica atento. Ou então buraco à frente. E Jesus é só esse cara que vai dando uns bizus assim, ó. Se liga aqui, ó, tá lá na frente, tem tal coisa, hein? Não. O Senhor é aquele que conduz a nossa vida. Você não é piloto de nada. Esquece isso. Esquece que você tem autonomia sobre alguma coisa, governo, controle sobre alguma coisa, porque você não governa nada. Então, claramente, o que está sendo dito aqui é: o Senhor é aquele que conduz a nossa vida. O Senhor é aquele que vai conduzindo a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Com isso eu não estou dizendo que nós devemos ser relapsos, não fazer planos, não fazer projetos. Não é sobre isso que Tiago está falando. Mas é colocarmos o nosso coração no lugar certo. E se o projeto der errado, é porque Deus quis que desse errado. Sim, podemos ser negligentes na execução do nosso projeto. Mas, antes de tudo, quem dá o sucesso ou nos leva à derrota é o Senhor. Então, queridos, o texto continua e no versículo 16 Tiago mostra que nossos projetos destituídos do Senhor são uma pretensão arrogante. E ele ainda fala que é maligno. Ele fala o seguinte: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Aqui no versículo 16, Tiago critica os seus destinatários, falando que eles se jactavam das suas arrogantes pretensões.
Pois então, o que é jactância? Né? É uma palavra que a gente nem usa, na verdade, né? Mas a nossa tradução usou essa palavra. Bem, jactância é o mesmo que alguém que se orgulha das suas próprias qualidades e que tem um alto conceito sobre a si mesmo. Em outras palavras, arrogância. Tá? Então, Tiago está falando de pessoas que estavam sendo arrogantes e usando de jactância. Ao falar isso, ele mostra a condição do nosso coração quando fazemos projetos sem levar Deus em consideração e nos orgulhamos desses projetos e acreditamos que esses projetos vão dar certos, mesmo sem considerar o Senhor. Isso é como alguém que peca e se orgulha do pecado que cometeu. Talvez você já tenha convivido com alguém assim. Ele pensa, realmente eu sou bom, eu sei como fazer as coisas na minha vida, vê como eu organizo tudo muito bem. E esse pecado pelo qual temos nos orgulhados é chamado aqui por Tiago de uma arrogante pretensão. Pense comigo, uma pretensão arrogante só será gerada por um coração arrogante. Obviamente só existe pecado se houver pecador. Claramente. E diante disso, vemos que Deus está nos alertando que cometemos esse pecado porque somos arrogantes. Tanto na primeira parte do nosso texto, como agora na segunda parte, o que Tiago está tratando no nosso coração, apesar de serem assuntos bem diferentes, é a mesma coisa. A arrogância de falar mal dos outros. A arrogância de pensar que nós podemos fazer os nossos planos sem o Senhor. E então, queridos, o fato é que nós queremos ser o Senhor e não os servos. E Tiago ainda conclui falando que essas pretensões não só são arrogantes, mas também são malignas. Ele diz, toda jactância semelhante a essa é maligna. Maligno aqui não significa necessariamente que ela vem do diabo, apesar de refletir uma atitude do diabo, tá? Que é tomar decisões sem levar a vontade de Deus em consideração. Mas esse adjetivo significa literalmente que é uma jactância má. Ela é má porque é falsa, infundada, arrogante e mundana. Assim, ela é má porque desconsidera o Deus que é bom. Lembremos que Tiago não está condenando os planos para o futuro, mas a pretensão de fazer independente da vontade de Deus e considerar o Senhor. Por fim, no versículo 17, nós somos convocados a viver à altura dos nossos próprios conhecimentos. O versículo 17 conclui da seguinte maneira. Portanto, aqui mostrando que ele está acabando, né, o raciocínio dele. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vejam, nós vamos lembrar aqui do breve catecismo, quando nós estudamos os 10 mandamentos. Nós pecamos de duas maneiras, por ação e por omissão. Não é isso? Então, ao que Tiago está se referindo aqui? O pecado da omissão. Porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, isso é o quê? Omissão. Tá? Então ele está se referindo a isso, ao pecado da omissão. Qual tipo de omissão? Primeiro, de ter a consciência de que nós não conhecemos o nosso futuro, de que não reconhecemos que a nossa vida é frágil, de que imaginamos que nós somos aqueles que dirigimos os nossos passos, e é diante desse quadro que ele mostra a responsabilidade que todos nós temos diante de tal conhecimento. Você é crente. Você sabe que não tem controle nenhum sobre a sua vida. Você sabe que Deus é o doador da sua vida. Você sabe que é Ele que abre porta e que fecha a porta. Por que você não ora pedindo a Ele direção? Por que você primeiro não depende dEle? É basicamente isso que Tiago está fazendo. Se você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Então, fazer projetos sem considerar um Senhor não é só um ato falho. Tiago está falando, é um pecado. É um pecado de omissão, de colocar o coração no lugar certo, de reconhecer o Senhor como aquele que conduz a nossa vida. É não praticar aquilo que nós conhecemos. E nós sabemos quantas vezes Tiago já mencionou aqui o fato de nós sabermos de uma coisa e não praticarmos, conhecermos a palavra e não praticarmos. Quantas e quantas vezes ele já falou isso aqui? E é diante do que ele está falando, que fazer o bem é considerar Deus como centro de todos os nossos projetos. E nós então devemos abandonar a nossa presunção arrogante
e submeter a nossa vida, o nosso futuro ao Senhor. Considerar Ele em cada um dos nossos caminhos. E essa palavra, e se essa palavra está chegando a nós nessa noite, é porque nós precisamos ter a consciência que nós conhecemos uma verdade a respeito de Deus, que nós dependemos dele, e Ele está nos chamando a não viver uma vida para o desagrado dele, mas uma vida na dependência dele. Meus queridos, deixe-me encerrar a minha exposição com algumas aplicações, como de costume. Eu quero fazer aqui 3 aplicações de maneira bem objetiva, bem clara para nós. Eu quero, em primeiro lugar, lembrar daquilo que a primeira parte do texto fala. Lembre-se, só Deus é o legislador e juiz sobre os homens. Lembremos, o que eu não estou falando com isso? Eu não estou falando que nós não podemos fazer julgamentos a respeito de alguns assuntos quando nós somos estabelecidos por Deus para tal. Ou quando nós temos evidências externas claras de que algo simplesmente está acontecendo. Tá? Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que nós devemos tomar muito cuidado na forma como nós julgamos os nossos irmãos, especialmente naquilo que nós não temos prova nenhuma do que estamos falando. Você tem prova do que você está acusando o irmão? Como que você vai ser um juiz que acusa sem prova? Aqui no Brasil acontece, né? Acontece muito, inclusive. Mas, como que nós julgamos esse tipo de juiz? E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Julgamos sem ter provas. Ou então nós julgamos de maneira impiedosa. Se for um familiar meu, eu protejo. Eu passo por cima de quem for. Não é isso que a gente está vendo hoje no jornal? Os juízes protegendo familiares? Não é isso? Mas se for alguém que eles querem fazer o mal, eles são implacáveis. E às vezes nós somos assim. Com os nossos, a misericórdia. Com os outros, somos implacáveis. Exercemos um juízo. E tudo isso, Tiago diz, sabe por que somos tão implacáveis assim? Arrogância no nosso coração. O pecado deixa de ser só do irmão que pecou, para ser nosso também. Nós acabamos pecando. E, veja, o pecado é um negócio tão desgraçado que ele vai contaminando tudo no entorno. Sabe uma fruta podre que vai apodrecendo as outras no entorno? Então, às vezes o pecado do irmão pode te levar a pecar. E o pecado pode ser a arrogância de querer julgar o irmão. Porque pecado ele chama o quê? Pecado é igual amendoim. Você come um, você quer comer outro. Você já ouviu alguém comer um amendoim e não comeu mais nenhum? Pecado é assim. Praticou um, pode ter certeza que tem pelo menos mais uns 20 aí junto. Porque nunca é um só. Então, claramente, Tiago está mostrando. Cuidado com a arrogância. A igreja, sim. A igreja governa e julga o povo de Deus. Mas ela nunca deve esquecer que ela é submissa ao legislador. Nunca devemos esquecer isso. A minha segunda aplicação é para nós que talvez estejamos vivendo de uma maneira mundana e arrogante, pensando que temos tudo sob controle na nossa vida. Talvez você diz assim, pastor, está tudo certo, olha, comecei esse projeto aqui, abri essa empresa, pronto, está tudo certo. Vou conseguir o dinheiro. Ou então, você começa um curso, doutorado, um mestrado, está tudo certo, é só tocar o barco. Eu vou acabar, vou trabalhar em tal lugar, vou ganhar tantos mil, e tudo bem. Engano seu, tu nem sabe. Nem se está vivo amanhã, quanto mais se tu vai acabar o teu projeto. Você não sabe de nada. E é por isso que nós precisamos dessa humildade descrita aqui na palavra. Apenas Deus é quem tem um controle sobre a sua vida. Por isso, se arrependa do pecado da arrogância em relação aos seus projetos. Cristo comprou a sua vida com o sangue dele. E ele diz, é meu. Ao ponto que o apóstolo Paulo entendeu isso de maneira tão profunda que ele disse que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele entendeu perfeitamente que ele não tinha mais nenhum tipo de autonomia ou autoridade sobre a sua existência. Era Cristo que tinha toda a autoridade sobre a vida dele. E você pertence a ele, se você é um crente em Jesus. E entenda que ele vai conduzir a sua vida de tal maneira que agrade a ele, para a glória dele.
Talvez você se lembre do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Por mais que os nossos projetos estejam bem organizados, a arrogância permeada nela torna esses projetos malignos e diabólicos, e assim nos afastam do Senhor. A minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite, não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez eu fale aquilo que é óbvio, mas às vezes a grande mudança na nossa cabeça não é ouvindo uma coisa nova, mas ouvindo o óbvio, quando nós buscamos entender à luz da palavra de Deus. E deixe-me falar o óbvio nessa noite. Você não sabe até quando você vai viver. Você não tem controle sobre a sua vida. Absolutamente nenhum. Se nessa vida você não reconhecer Jesus como seu Senhor, a sua condenação ela é iminente. Por isso, então, abandone a sua arrogante pretensão de querer controlar a sua vida. Dizer, minha vida não é da conta de ninguém, eu vivo como eu quero. Meu corpo, minhas regras. Dane-se todo mundo. Não, você não tem o direito de falar isso. E principalmente você não tem o direito de falar isso para aquele que é o doador da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Porque se você respira, é porque Deus soprou o fôlego de vida em você. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E talvez você diga, pastor, isso mesmo, fala para o povo não falar mal dos outros, esse crente fofoqueiro. Mas eu quero falar para você que um problema maior do que a fofoca é o problema da arrogância, de não reconhecer que precisa de Cristo na construção dos seus sonhos, dos seus projetos para a sua vida. A sua vida sem Cristo já tem um destino certo. Ainda que você ganhe milhões de reais, que você ganhe o seu primeiro milhão em 2 anos, que você se torne muito bem sucedido, a sua eternidade é longe de Cristo. Eu não posso dizer o que vai suceder com você amanhã, mas eu posso dizer o que vai acontecer com você se você não tiver Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que resta para nós, quando nós não temos Jesus, é choro e ranger de dente. É sofrimento eterno. E é por isso que Jesus, nessa noite, lhe chama a se arrepender das suas arrogantes pretensões, se arrepender da vaidade do seu coração e se render aos pés dele. Dizer, Senhor, pega essa minha vida e faz o que o Senhor quer de mim. Eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. Se for necessário quebrar, quebra tudo e refaz, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador e abandone a arrogância de pensar que você não precisa do doador da sua vida, o Salvador da sua alma, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?